aí, galerinha, tudo bom com vocês? Espero que sim. Ai, galerinha, estava passando pelo YouTube da vida quando me deparei com a maior surpresa da minha vida. Alguém falando de Doctor Who no Brasil, tá? Tá em português BR. Eu fiquei, cara, como assim, mano? Ixi, eu tô arrumando um negócio do meu microfone que eu tirei ele daqui. Minha metade veio aqui pra casa ontem no feriado e trouxe o PC. E a gente teve que fazer caber na mesa. Então, tudo que não precisava estar nessa mesa foi retirado dessa mesa. Praticamente a gente tirou a mesa pra botar o PC, tá? E aí eu acho que eu botei tudo que eu precisava aqui dentro, tá? O PC tá até a câmera. O resto eu vou vendo o que falta. Se não tiver aqui, eu não precisava, né? Enfim, tava andando rodopiando pelo YouTube e me deparei com um... Tá estranhando falar? Ah, é? Tá estranhando? Ah, vem cá, vem. Deixa eu abaixar pra você ver. Ai, abaixa. Deixa eu tapar essa vergonhinha. Cheira, faz um SMS. Gente, esse daqui é o Mika. Esse daqui é o Mika, não por causa de Michael Jackson, é por causa de Mika, o cantor de Lollipop, de Grace Kelly. I can be brown, I can be blue, I can be violet. Ele era pra ter sido... Ele foi um presente de Dia das Mães. Deixa eu ver aqui. Ele foi um presente de Dia das Mães pra minha mãe, mas ele acabou se tornando meu. Ele dorme no meu quarto. Ele dorme aqui, a caminha dele tá ali. E ele passou a ser meu. A minha mãe passou a ser vó dele. Ele era pra ser meu irmãozinho, mas acabou virando meu filho. Meu filho, Sou pai solo. Oh, meu neném. Comprei ele... Não, solta. Comprei ele... sim, eu comprei ele, tá? Quase que eu não comprei, se dependesse da Sossô careca, né? Eu não ia poder comprar, porque eu não tenho 35 mil pra comprar um cachorro, tá? Sossô, eu achei fêmea, mofada, no interior de São Paulo, por 3K, tá? Ele é macho, ele não é mofado, tá? Ele foi só 1.700, tá? Tá, Sossô, entrei em contato aí que eu te passo. Quietinho. Dormiu até agora, vai ficar quieto. Ah, vai ficar quieto, sim, quero só ver ficar quieto. Quietinho. Quieto. Vou fazer um pio. Ele é lindo. Enfim, eu tô perdendo muito o foco. Realmente, TDAH é foda às vezes. O meu superpoder também é... E também é o que acaba comigo às vezes. Enfim, tava passando pelos YouTubers da vida e me deparei com isso aqui, ó. Alguém falou de Doctor Who no Brasil. Aí eu falei, mano, isso aqui parece ser muito interessante. Opa, fechei. Parece ser muito interessante, mas aí eu vi que a pessoa tava falando de toxicidade do Doctor Who. Eu falei, mano, calma, vamos ver isso. Eu cliquei pra ver, eu comecei a ver, eu falei, não, isso aqui tem que ser assistido. Com todo respeito à pessoa que criou, é claro. Isso aqui tudo é uma brincadeirinha, tá, pessoal? Ok, vamos lá. Fale, senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta Faça. rápida. E se o maior herói da ficção científica não fosse exatamente aquilo que a gente acredita? Pensa comigo, tem algo muito estranho no Doutor. Ele aparece, muda completamente a sua vida, te leva pra longe de tudo, te mostra o universo inteiro e quando tudo acaba, você nunca volta sendo a mesma pessoa. Nunca. E isso... Me leva! Eu me voluntario! Me leva como tributo! Me leva! Eu aqui atrás de óculos. Eu na última fileira de óculos. Me leva! Se você tiver a sorte de voltar. Só Me que leva! a gente Me nunca leva! questionou isso de verdade. Porque ele salva o dia, porque ele tem discursos bonitos e porque a série faz a gente querer acreditar nele. Mas, e se por trás disso tudo tiver alguma coisa errada? Porque quando você começa a olhar com mais calma para Doctor Who, não parece mais uma história de herói. Parece a história de alguém que sempre esteve no controle. E talvez esse seja o problema. Então hoje eu... Cara, eu acho que não. Eu acho que Doctor Who é o cara que... Doutor, no caso, né? Doutor. Eu acho que ele é o cara com menos controle na série. Eu acho que os Companions têm mais controle do que ele. Ele não consegue controlar a nave.
Ele não sabe desligar o barulho, e não é pra fazer aquele barulho. O Weaver chegando na nave. E aí, como é que o doutor se comportou? Garota, deixa eu te contar, senta aí. Nem te conto o que aconteceu, sabe? E eu acho também que ele é, pelo contrário, ele acha que ele é tão bom que isso acaba prejudicando ele. Pelo menos alguns doutores são tão bons que eles acabam fazendo tudo errado, tentando fazer dar certo. E nisso eles perdem o controle da situação. Tipo, se eles vissem a situação, eu vou mexer nisso daqui. Não, eu não vou mexer nisso aqui. Se precisar, eu mexo. Tá dando ruim? Um pouquinho, mas eu vou esperar pra ver o que acontece. Eu acho que tudo terminaria bem. Mas em outras situações, ele é o causador. Queria dizer aqui que eu sou um fanático pro Doctor Who, tá? Eu tenho o jogo importado de Doctor Who no meu guarda-roupa. Que eu, com a minha metade, a gente se arrasa de jogar, tá? Comprado importado. Literalmente importado. Não tem nada nem em espanhol, é só em inglês, tá? É literalmente o inglês mais britânico, inclusive, possível. O jogo, você abre ele vem com um pacote, um pratinho de fish and chips e um pacote de chá das 3, tá? Insano. Achado no Enjoei, claro, a gente não tem dinheiro pra ter saído do Brasil, não. A gente é CLT, tá? A gente é CLT. E tipo, eu vou... não sei, como é que eu coloco isso em palavras? Eu não terminei de assistir a série. Se ele falar alguma coisa que aconteceu com o Dr. Dunikuchi, eu não vou saber. Eu gosto tanto de Doctor Who que quando eu vi que tava chegando a última temporada da Doutora, que foi a Jodie, eu parei de assistir. Eu falei, mano, eu não tenho coragem de assistir isso. Eu não tenho coragem de ver a Doutora indo embora. Eu não tenho condições mentais de ver a Jodie indo e o Nikuti chegando. Não que eu tenha nada contra o Nikuti. Na época eu não tinha nada. Assistia Sex Education, tudo tal. Adoro a série. Eu tenho tudo contra com o que aconteceu com a série com o Nikuti nela. Tipo, eu gosto de mudanças que ele fez, que é o doutor dele tá sempre trocando de roupa. Tipo, ele tem um estilo, mas ele tá sempre trocando. Antes os doutores era tipo a mesma roupa, mesmo, exceto quando eles estavam se fantasiando. Tipo, eles têm que ir pra tal época. Eu acho que o 12º começou a se fantasiar junto com a Companion. A 13 não fez isso, pelo menos até onde eu sei, ela só, tipo, a roupa espacial, proteção, essas coisas ela botava. Mas eu acho que ela não chegava a trocar de... Ela, tipo, troca a blusinha dela. Ao invés de 3 faixas, é 2. Tipo, ela tem variações, né? Ela tem variações na mesma roupa. O Nikuti não, acho que todo episódio ele tá com uma roupa diferente no estilo dele. Isso eu gosto. Mas, tipo, o caminho que levou tinha tudo pra dar certo. Mano, tinha tudo pra dar certo. Ia ser o retorno triunfal. A gente podia ter filme de Doctor Who. Tava Disney. Mano, Disney. Doctor Who na Disney, mano. Acho que Doctor Who, o orçamento é de 1 Guaravita, coxinha e 5 tapas na cara do autor que vai fazer o Doctor Who falar, vai, faz. Não, era tipo, Disney, tinha um orçamento ali. E não foi pra frente, mano. E o Nikuti ainda foi e desistiu. Filho da puta, não desiste de Doctor Who, mano. Tipo, enfia dinheiro no cu, fica lá, caralho. Não sai da série, mano. Tipo, todo mundo fez 3 temporadas, aguenta mais uma. Infeliz. Por que você fez isso? Mano, é tipo 007 da TV Doctor Who, mano. Não sai da série, animal. Tô me passando. Desculpa, tô me passando. Mas voltando ao fio da meada. Eu acho que Doctor Who, o doutor, ele é tão bom em determinadas situações e determinados doutores que ele acaba perdendo o controle da situação. Eu acho que é o cara que menos tá em controle. Oh, ele tá dormindo. Ele fez sonzinho de neném dormindo. Eu acho que é isso. Então, já começa aí meu ponto. Meu ponto que eu acho que ele é o cara que tá menos no controle da situação. Eu acho que a TARDIS tem mais controle do que ele. Porque é ela que acaba levando ele. Ele não, vamos pra lá. Não. A gente vai pra lá, ó. Lá que a gente tem, tá, menino? É pra lá. Não... Foda-se que você quer. Entenderam? Eu acho que começa aí. Mas vamos seguir em frente. Vou te provar uma coisa. O doutor não é o herói da história. Ele só é o personagem que conta sua versão. Desde o começo da fase moderna, com o 9º doutor, a gente já vê isso. Ele não é aquele herói clássico. Ele está totalmente quebrado e traumatizado. Mas isso aí também a gente tá falando do 9º doutor. Ele é o mais diferentão, né?
Tipo, comparado com os modernos, ele é... Todos os modernos, no caso. Ele é o mais diferente possível. Ele não tem nada a ver com o 10º, com o 11º, o Peter Capaldi, o 12º, quer dizer, a Jodie. Talvez ele tenha alguma coisa a ver com o 12º por causa do Rock, sabe? Tipo, ele é mais sério, ele é mais mais turrão. Mas com os outros, a Jodie... O Nikut eu não sei. O Nikut eu assisti 3 episódios só. Enfim. Pela guerra do tempo. E isso vai criar um padrão. Ele decide quem vive e decide quem morre. Ele vai se colocar como o juiz moral do universo. Mas tipo, quem deu esse direito para ele? Todos nós temos traumas e problemas, e isso não significa que devemos sair descontando nossa raiva nos outros. No episódio Dalek, por exemplo, ele literalmente tortura o Dalek, e isso não é defesa, pois o Dalek estava completamente inutilizado. Aquilo era apenas uma demonstração de puro ódio. E aí, quando a Rose interfere, ele para, ou seja, ele sabia exatamente o que estava fazendo. E aquilo não era heroísmo, era alguém que escolhe ser cruel mesmo quando não precisa. E agora vamos para a parte mais pesada, porque o doutor não destrói só vilões, ele destrói até mesmo quem tá do lado dele. Pouca gente fala que ele não se encontra com suas acompanhantes por acaso. Todas elas acabam fazendo parte de um sistema de recrutamento. Ele vê algo naquela pessoa, como uma curiosidade, uma coragem diferente e uma vontade de fugir da própria vida. E ele usa isso a seu favor, porque o doutor sabe exatamente o que ele está oferecendo. Perigo constante, traumas, perdas e quase sempre um final horroroso. Em Doctor Who existe sempre um padrão. Uma acompanhante é levada por ele e nunca sai igual. Na verdade, muitas sequer saem inteiras, e algumas nem saem vivas. E o mais bizarro de tudo isso é pensar que ele já viveu isso diversas vezes. Ou seja, ele sabe exatamente como termina o destino de um acompanhante. E mesmo assim... Não, calma. Em certos pontos isso é verdade. Não, me pegou. Esse ponto me pegou. Mas assim, ele não faz isso de propósito. De novo, eu acho que ele encontra sim os companions de forma aleatória. Tipo, ele caiu e a Rose achou ele. Tipo, não lembro se a Rose achou ele. Enfim, Clara achou ele. Aí independente, cara. Aleatório. Anyways. Tanto faz. Ele vê, ele realmente sente alguma coisa diferente naquela pessoa. E ele sabe que ele tá oferecendo perigo, mas ele também não quer oferecer perigo. Muitas vezes o episódio começa com ele trazendo os companions, de uma viagem num planeta só de praias, de levar num show, de conhecer a rainha. Tipo, várias vezes o episódio gira em torno disso. Você gostou da praia? Pois eu vou te levar agora num planeta que só faz comida praiana. E aí nisso ele coloca a coordenada, erra e eles acabam caindo num lugar que tá em apuros. E aí discorre o episódio. Ele vê a pessoa... Ele sente que a pessoa tem um coração puro. É aquele papo de... Entre 7 bilhões de pessoas, você é especial pra estar aqui comigo nesse momento. Vamos fazer uma coisa boa. Vamos fazer uma aventura. Vamos só se divertir. Tipo, ele levando a Rose, o nono doutor, levando a Rose pra ver os últimos momentos da Terra. Ele não sabia que ela ia ficar triste, que ela ia tipo... Mano, eu sou a última humana agora. Que sad vibes. Não, ele levou ela pra, tipo, longe, pra provar pra ela um ponto que ele realmente é o doutor, mas também pra levar ela pra ter, tipo, olha que visão bonita. Tipo, eles estavam curtindo. É que aí aconteceu o problema. A questão da Clara. A Clara sabia onde ela tava se metendo. Ela teve a chance de deixar o 12º doutor. Ela tava com 11, ela sabia o que tava acontecendo. Ela podia vir e falar: você não é o meu doutor, me deixa aqui. Tipo, metade da fêmea da 13ª deixou ela. Falou, eu vou ficar aqui. Eu não sei o que aconteceu com a Yasa. Meu Deus, Yasa, tomara.
Ai, eu sinto que a Yas morreu, mas eu também gostaria muito, 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 muito que ela tivesse só voltado pra vida de polícia dela, sabe? Mas eu acho que isso não aconteceu. Mas eu não consigo acreditar que a doutora que amava a Yas ia deixar alguma coisa acontecer com ela de propósito. Tipo, eu vou te levar pra esse lugar super perigoso e tomara que você morra. Porque eu tô te oferecendo isso e você tá vindo. Então, infelizmente, se acontecer alguma coisa, it's your problem, Carol. Not my fault. Não acredito. Porque todo mundo que tá com o doutor... Porque todo mundo que tá com o doutor tá sujeito a isso, mas também pode parar o momento que quiser. Quem que parou é... A Amy e o Rory... Rory... Difícil. Eles pararam. E aí eles voltaram. Eles te deram um hiatus... E aí eles voltaram. E aí, tipo... Ai, Deus... Ai, uma pena, né? Uma pena, né? Riverstone que eu diga, né? Então, eu acho que ele realmente podia deixar mais bem pontuado que... Olha, isso aqui é perigoso pra pessoa que ele tá convocando pra se juntar a ele. Mas, ao mesmo tempo, às vezes a pessoa que sai entrando na nave... Tipo, a Rose foi de curiosa lá. A Rose, em momento nenhum... Tipo, em todos os momentos a Rose podia ver e falar: quase vi a Terra indo de vala. Posso ficar em casa. Ela sumiu 1 ano em tipo, 3 viajadinhas. Ela teve a opção de falar: foi legal, foi lindo, foi tudo, foi maneiro, foi incrível. It was incredible, Doctor. Mas eu vou ficar aqui, entendeu? Eu tenho namorada, minha mãe, meu empreguinho no shopping, que todo mundo me adora. Entendeu? Eu vou ficar por aqui. Não, ela quis ir. Ela quis. Não só isso, ela ficou procurando. Ela foi atrás do cara que... do psicopata da internet que sabia tudo do doutor. Tá entendendo? Então eu acho que realmente ele vai atrás. Tipo, não atrás, pô. Os caminhos se juntam com aquela pessoa especial para aquele doutor. Mas sim, a pessoa muda para sempre, mas também a pessoa se enriquece muito. Tipo, se chegasse alguém pra você hoje e falasse: vamos numa aventura pelo espaço e tempo. Isso aqui, hoje vivendo a Michaelmania de novo que a gente tá vivendo. Quer que eu acredite que se chegasse hoje, a gente com a Michael aqui no tempo e falasse: quem no primeiro show do Michael Jackson? Como Michael Jackson. Não como o pequeno Michael dos Jackson 5. Hoje em dia, todo mundo falaria que sim. Todo mundo falaria que sim. Quero. Tá entendendo? São essas oportunidades. E se a pessoa vê um ser humano esticado como se fosse um tapete, aí infelizmente aconteceu, cara. Uma pena mesmo foi o que rolou. Aceitar, né? Sim, ele continua levando pessoas para esse seu mundo. E então entra a pergunta que ninguém gosta de fazer. Se você sabe que alguém vai se machucar e mesmo assim leva ela com você, isso é companhia ou é egoísmo? Porque no fundo, o doutor não viaja sozinho. Ele sempre precisa de alguém ali. Alguém para admirar ele, alguém que lembre ele de quem ele era e alguém para impedir ele de ir longe demais. E geralmente essas relações parecem muito bonitas, mas o preço disso não é ele que paga, como foi com a Rose Tyler, que ele arranca ela da vida normal, afasta ela da família e do seu relacionamento, e no final... Mano, eu não sei o que acontece com a Rose, eu vou dar uma pulada. Mano, é sério, eu não... Pronto, eu acho que aqui já não tem mais spoiler. Eu nunca assisti, eu tô terminando de assistir agora a temporada do Nono Doutor. Nunca me... eu sempre... Tipo, o cara falando: eu não volto. Não gostei, sabe? Um negócio desse. Me irritou ele também como Caveira Vermelha e Capitão América. Capitão América me irrita também. Várias coisas me irritam. Mas eu tô adorando muito a temporada dele. Tô gostando muito, mas eu ainda não sei o que acontece com a Rose. Então, não quero spoiler, pelo amor de Deus. Eu sei que tem alguma coisa a ver com o lobisomem. Isso aí é... Bad Wolf, né? Agora, o que significa Bad Wolf? Aí eu ainda vou descobrir.
mas quem paga o preço é ela. Já Marta talvez seja o maior exemplo de como ele usa as pessoas. Ela literalmente salva o mundo sozinha, aguenta o doutor ignorando ela e vive à sombra da Rose o tempo inteiro. E o doutor nunca corresponde e nunca valoriza ela, e vive passando na cara dela que ela nunca chegaria aos pés da sua antiga companheira. E então ela decide ir embora, mas não porque a história dela acabou, e sim porque ela percebeu que estava sendo usada. Talvez seja por isso que ela não teve um final tão trágico como de todas as outras. A história da Donna, cruel de verdade. Ela se torna uma das pessoas mais importantes do universo. E o que o doutor faz? Apaga a memória dela, tira tudo que ela conquistou e manda ela de volta para sua vida normal, supostamente para salvar ela. Mas pensa comigo, ele tirou dela quem ela era. Isso é salvar ou é destruir alguém para aliviar a sua própria culpa? Ele salvou ela. O maluco, tu acabou de falar, ele salvou ela. Se for pra aliviar a culpa, talvez sim, talvez não. Mas ele salvou ela de qualquer jeito. Melhor isso do que um fim trágico igual a Clara. Do que os Ponds tiveram. Não é mesmo? Sim, é mesmo. Como isso foi feito? Aí é outros 500, meu parça. Aí é outros 500. Ai, a Clara, eu sabia que tava chegando. Mano, essa tarde decorada. Essa tarde decorada com flores, com o cartaz da Clara é sensacional. Eu acho que ela só perde pra, tipo, tardes limpinha, sabe? Sem ser a tarde toda capenga. Porque a tarde só ela, limpa, é linda. Nossa, mas essa tarde é fenomenal. Nossa, essa tarde é uma das minhas paixões, tá? Já a Clara eleva essa discussão para um outro nível, pois mostra até onde o doutor realmente pode ir. Diferente das outras acompanhantes, a Clara não é só mais uma, ela acaba sendo o centro da vida dele. E é aí que tudo começa a dar errado. No começo parece normal, eles têm química, ela acompanha ele nas viagens e tudo segue o padrão. Mas aos poucos, o doutor começa a depender dela de um jeito diferente. Não é mais só uma companhia, ela se torna uma necessidade. E isso explode de vez na fase do 12º doutor. A relação deles vira quase tóxica. Eles mentem um pro outro, eles escondem coisas e eles começam a se influenciar de forma negativa. Tem até um momento em que a Clara tenta agir como o doutor e dá tudo errado, porque ela não é ele e ninguém deveria tentar ser. Quando a Clara morre, é onde o doutor cruza uma linha que ele nunca deveria cruzar. E isso é importante. Não é a primeira vez que ele perde alguém. Não é a primeira vez que ele sofre. Mas dessa vez, ele não aceita. Ele quebra as regras do tempo, enfrenta os próprios time... Nossa, a cena dele quebrando aquelas paredes... E aí o bicho chegando e matando ele, e ele renascendo. E aí você vai percebendo que aqueles esqueletos durante o episódio inteiro era o doutor, gastando as vidas. E ele chegando até no centro. E eu acho que no centro eu acho que tinha tardes pra ele conseguir salvar a Clara. Mano, esse episódio ele caiu o cu da boca. Nossa, esse episódio, ó, chega a tremer já. Nossa, esse episódio é fenomenal, fenomenal. As armaduras do Time Lords podiam ser um pouquinho mais bonitinhas. Ah, eu acho muito feia. Eles podiam usar só manto tava lindo. O 12º doutor também. Ai. Lords e basicamente desafia o universo inteiro. Tudo isso por uma só pessoa. Mas aqui entra a parte mais pesada. Ele não fez isso pela Clara. Ele fez isso por ele, porque ele não conseguiu lidar com essa perda. Ele sempre fala sobre aceitar o tempo, sobre não interferir e sobre consequências. Mas quando é com ele, nada disso importou, não foi? E isso não é saudável, não é heróico. É totalmente destrutivo. A história da Clara não é só mais uma despedida triste, é um alerta, porque mostra o que acontece quando o doutor se apega demais. Ele quebra tudo ao redor, até a própria realidade se for preciso. E aí volta naquela ideia. Ele sabe que isso acontece, ele já viveu isso antes, e mesmo assim continua levando pessoas com ele até não ter mais volta. Além de... Calma. Sim e ao mesmo tempo não. O doutor, ele é um alienígena, mas ele é muito humano. É aquilo.
com 2 corações, o dobro de dor. Ele gosta tanto da pessoa que tá com ele, do companion. A Clara, eu acho que era um lado romântico. Igual aquela companion do Nikud, que eu não vou lembrar o nome. Mas chega a ser romântico. Começou com o 11º doutor, logo depois da Amy, do Rory, da River. Fazia tempo que ele não via a River. Acho que ainda não... Eles estavam casados, mas, né, ele achou que ela tava morta, o negócio dele, ou então que ela tava naquela prisão lá dela. Ele gostava tanto da Clara que ele se recusava a deixar ela morrer por culpa dele. Foi culpa, foi remorso, mas não por causa que ele não conseguia viver sem ela. É porque ele não conseguia ser o motivo da morte dela. Ele queria trazer ela de volta, queria deixar ela viva, sabe? Não porque ele não conseguia viver sem ela. Isso é um ponto, sim, claro. Mas porque ele não queria que o mundo existisse sem a Clara. Ele considerava a Clara tão importante, porque ela foi muito importante pra ele, que ele não queria que o mundo vivesse sem ela. Pra ele, isso era... Não pode acontecer. A Clara tem que existir. Eu tenho que trazer a Clara de volta. De um jeito ou de outro, eu tenho que deixar ela viva. Nem que eu não veja mais ela. Ela tem que estar viva bem em algum lugar. Eu acho que esse que é o ponto. Porque ele deixava a Clara ter o namoradinho dela. Eu acho que ele gostava dela. Mas ainda assim, a Clara tinha os namoradinhos dela, eu acho. Então, esse é o ponto. Ele não queria que a Clara estivesse morta. Não porque ele queria ela pra ele, mas porque ele queria saber que a Clara estava viva quando ele fosse visitar ela, que a Clara estivesse lá bem, dando as aulas dela. Eu acho que é isso. Disso, várias vezes o doutor se mostra um julgador do universo. Ele decide quem merece viver, decide quem merece morrer, ele não responde a ninguém. E isso é perigoso. Quando alguém tem poder absoluto e acha que está sempre certo, é tirania. E aqui entra uma parada muito interessante. O doutor vive dizendo coisas como não use violência, toda vida importa, mas na prática, nem sempre. Tem episódios que ele condena armas, e em outros, ele destrói espécies inteiras ou deixa que isso aconteça. Tipo, quando é ele fazendo, é necessário. Quando é outro, é errado. Ele vive dizendo que respeita escolhas, mas manipula seus acompanhantes, esconde informações, coloca pessoas em perigo sem avisar e ele trata todo mundo como peças de um plano maior. Agora vem a parte mais interessante. Ele realmente precisa ser assim? Talvez o doutor não seja incoerente. Talvez ele seja exatamente isso. Um ser antigo demais, poderoso demais e distante demais da humanidade. Ele não é humano, ele não pensa como a gente, e talvez a gente só quer acreditar que ele é um herói. No fim das... Mas ao mesmo tempo, ele é muito mais humano do que muita gente que aparece. Ele tá há tanto tempo com os humanos que ele às vezes age comum. Ele tem sentimentos que são humanos. Ele é carente, ele fica triste, ele tem momentos de alegria, ele quer ver o lado bom das pessoas, mas ao mesmo tempo ele é... Exato, ele é muito antigo, muito poderoso, então ele sabe quando tem algum problema com a pessoa, ele fica de olho. Sim, ele mente, sim, ele esconde coisas, mas ele tenta fazer isso pra proteger os companions dele e também as pessoas que esses companions estão junto. Então, ele sabia que o namorado da Rose lá não era grande coisa, mas ele deixou. Foi o dela? Não, acho que foi da Clara. Aí não sei, teve um namorado que ele não gostava e a pessoa realmente não fez o certo e ele... O que eu posso fazer, né? Mas ele sempre fez isso pra proteger, tipo, a doutora e a Yas. Acho que ela levou Yas pra ver o casamento da bisavó dela, que ela não conheceu, então da avó dela, que ela não chegou a conhecer. Protegeu o casamento, ajudou... Viu que tinha coisa errada, mas ficou escondendo, porque não vou ficar aqui na minha, não quero atrapalhar o mood, mas ela sabia que tinha alguma coisa errada, ela sim ajudou, foi pra frente, deu tudo certo no final. Eu acho que é isso. O doutor tem sentimentos humanos de tanto tempo que ele tá com os humanos. Ele acabou aprendendo. Só que ele mostra de um jeito diferente, porque ele realmente é muito antigo, meio antiquado, mas ele quer fazer o bem. E nisso de fazer o bem, eu acho que ele acaba causando problema.
Contas, o doutor salva o universo várias vezes, mas ao mesmo tempo machuca quem ama, manipula quem confia nele e toma decisões que ninguém deveria ter o direito de tomar. Então a pergunta não é: o doutor é um herói? A pergunta é: quantas pessoas você aceita sacrificar para salvar o resto? Porque se a resposta for algumas, então talvez o doutor seja exatamente isso. Ele não é um herói, mas talvez podemos chamar ele de um mal necessário. Agora eu quero saber de você. Você considera o doutor um herói ou também entende que a gente só fingiu que ele era esse tempo todo? Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito ver essa discussão. E se você curte esse tipo de análise mais profunda de séries, já deixa o like e se inscreve, porque tem muito mais vindo aí. Mano, fala mais de Doctor Who, vai falando mais. Faz análise das temporadas pra nós. Faz análise, mano. Cara, eu acho que o doutor, ele toma decisões que ninguém deveria ter que tomar, justamente pra ninguém ter que tomar elas, sabe? Decisões que ele faz pra Clara não ter que fazer, pros Ponds não ter que fazer. Ele sabia que tinha alguma coisa errada com a Amy, mas ele decidiu manter segredo, tentando descobrir o que estava acontecendo. Aí quando a gente descobre, tá meio tarde, mas ele sabia e ele já tava tentando achar um jeito de tirar a Amy de onde ela tava. E assim vai. Mas ele também sabia que eles iam achar a criança de novo, que a River Song era criança. Enfim. Não acho que o doutor é 100% um herói, mas eu também não acho que ele é um anti-herói. Eu não acho que ele seja cinza, eu acho que ele é sim um branco. Eu acho que ele é... Como é que eu coloco essas palavras que fáceis de entender? Ele não é o mal necessário. Ele é o bem tão necessário que às vezes ele acaba se deixando levar. Mudando as leis do tempo para poder salvar a Clara. Fazendo de tudo para salvar a Yas, aquele vô e o neto, que eu esqueci o nome. Ela fazia de tudo pra deixar eles são e salvos, mas também levava eles pra lugares incríveis, pra ver situações não tão legais, mas que mudavam eles. Acho que é Rosie Tyler, a mulher do ônibus, eles foram ver ela, aquela mulher, a primeira mulher negra dos Estados Unidos que fez a revolução lá dos ônibus, que os negros tinham que sentar no fundo, ou então não podiam sentar, um negócio desse. O 12º doutor com a Clara, realmente, eu acho que chega a ser uma situação diferente por causa que ele gostava dela, ela sabia que ele gostava dela, todo mundo sabia, mas ele não falava porque ele sabia que a Clara não gostava dele desse jeito. Mas ele tava lá pra ela. Ele deixava isso muito claro. Enfim, é difícil explicar Doctor Who. Eu não acho que ele seja o mal necessário, eu acho que ele seja o bem necessário. Porque sem ele, naquele universo, a Terra já teria ido de vala muitas vezes, a humanidade já teria ido muitas vezes, outros planetas já teriam ido também, todo mundo já teria ido se não fosse por ele. Então, eu acho que ele é necessário. Como ele faz isso, às vezes dá errado. Às vezes ele podia resolver a situação com uma delicadeza a mais, mas ele não consegue. Isso é justamente porque ele é antigo e ele já sofreu muito. Ele não quer que as pessoas sofram como ele já sofreu, mas nisso ele acaba fazendo um problema maior ainda. Enfim, acho que eu consegui botar em palavras. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui, deixa o like no canal do Mano, vou deixar na descrição, tá? Pessoa do vídeo, se você não gostou que eu reagi a seu vídeo, se não gostou de alguma coisa que eu falei, manda uma DM aí que eu tiro o vídeo do ar, que eu corto essa parte. A gente se legal, tá? Por favor, não me processe, não brigue comigo, ok? Sou só um gayzinho fazendo videozinho react da minha folguinha, ok? Ok. Tchau, pessoal. Espero que... Oh, ele tá dormindo, eu ia pegar ele, mas ele tá dormindo, eu vou deixar ele quietinho. Ai, que poderio. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau. Se inscrevam aqui nesse canal também. Tchau, tchau, tá?